não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero convidar você para ser membro do nosso canal, para ajudar a gente aí nessa guerra. Vamos vencendo cada batalha aí durante cada dia, para continuar aí transmitindo conhecimento do professor Olavo de Carvalho, trazendo novidades para vocês aqui no YouTube, também no Instagram, no Twitter e no Telegram, onde a gente está tentando abrir os olhos do povo e contamos com a ajuda de vocês. Então, apoie o nosso canal, curta, comente, se inscreva no nosso canal, seja membro. E também se inscreva no canal do professor Olavo de Carvalho, é claro. E quem tiver condições, faça o COF, que é bastante importante. Então é isso aí. Não se esqueça que sempre tem novidade na nossa comunidade aqui no YouTube. Tamo junto, forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Quando se fala da transição da Idade Média para a modernidade, em geral a coisa é colocada em termos de uma mudança de atitude com relação à religião, por causa da Reforma Protestante, né, e depois da emergência da concepção científica, que teoricamente faz concorrência à concepção religiosa, às concepções filosóficas da Idade Média. Porém, quando analisamos essas coisas, existe a famosa advertência do grande estudioso Charles Taylor, que diz que por baixo, vamos dizer, das crenças religiosas existe sempre, vamos dizer, uma vivência direta, uma experiência direta. Então, você analisar, vamos dizer, as crenças do indivíduo, a doutrina na qual ele crê, é você pegar só a superfície. Quer dizer, se ele crê numa doutrina, seja religiosa ou antirreligiosa ou qualquer outra, é porque algo na experiência viva dele o induz a isso, quer dizer, fornece uma base existencial para aquela crença. A crença não se desenvolve no ar. Então, você comparar crenças com crenças e ficar tentando explicar o processo histórico como uma passagem de crença a crença, é como você tentar mapear o oceano só pela sua superfície, sem você ter ideia do relevo que está no fundo. Tá certo? Então você não tem ideia da profundidade. Tudo vai lhe parecer ter a mesma profundidade, né? Quando as coisas de fato não são assim. Então, na mesma medida que nós dizemos, olha, o sujeito acredita em tal coisa, bom, sempre você tem um problema quantitativo, quanto ele acredita nisso. Né? Ele acredita ao ponto de ele fundamentar as suas ações, decisões nessa crença, ou é uma coisa apenas que ele usa para criar uma autoimagem perante os outros. Dito outra, eu me lembro da imagem do Ortega y Gasset, quer dizer, que só vale as ideias dos náufragos, quer dizer, aquela ideia que na hora que você está afogando, você ainda se apega a ela como se fosse uma tábua de salvação. Nessa ideia, nessa crença, você realmente tem fé. Né? As outras não tanto, quer dizer, na hora de morrer, quanto vai sobrar das suas crenças? Então, se nós queremos analisar a vida real e não apenas um jogo de palavras, então nós temos que ver por baixo das crenças religiosas ou antirreligiosas ou ideológicas admitidas, qual é o fundo de experiência real. Então, por exemplo, seria interessante você pegar um personagem relativamente simples, não é nenhuma alma de grande profundidade, como o seu Lula, por exemplo, e perguntar para ele qual a dimensão, a profundidade, vamos dizer, da crença dele, até que ponto ele é um petista realmente. Mas, eu não acho que essa pergunta seja fácil de responder, eu também acho que ninguém analisou isso, porque vamos dizer, as pessoas que vêm com respostas prontas, né, e dizem, não, o Lula é um comunista, o Lula é um neoliberal, o Lula é isso, o Lula é aquilo, são milhares, isso aí só confunde, ninguém perguntou realmente, quer dizer, ninguém tentou analisar essa questão realmente. Para isso precisaria, vamos dizer, acompanhar, fazer um trabalho como esse Dr. Andrew Hodges fez com o Obama aqui, né, que ele pega vários discursos do Obama e analisa como se fosse, vamos dizer, o texto de uma psicoterapia, como se fosse as confissões de um paciente, tá certo? Tentando descobrir por trás do discurso ostensivo qual é o discurso interior que corresponde a isso, e por baixo desse discurso
quais são os sentimentos efetivos, quais são, né? O Dr. Andrew Hodges, baseado no que ele aprendeu com outro gênio da psicoterapia, que foi Robert Langes, desenvolveu este método de análise do discurso, que tem obtido, quer dizer, resultados absolutamente espetaculares. O livro que ele escreveu sobre Obama é uma obra-prima, sem dúvida. Então ali você fica conhecendo a pessoa do Obama real, por baixo da figura desempenhada. Então um estudo desse tipo com relação a Lula ou Dilma jamais foi feito, nem Zé Dirceu, nem coisa nenhuma, né? Eu mesmo conheci bem o Zé Dirceu na juventude, eu tenho dificuldade para saber o que o Zé Dirceu realmente acredita, né? Quer dizer, você tem a ideologia comunista, sem dúvida, é um discurso de autojustificação, quer dizer, ele se justifica as suas ações em função da sua lealdade a um movimento revolucionário, etc, etc. E isso, sem dúvida, é parcialmente verdadeiro, mas isso é a motivação última. O que está realmente por baixo? Em geral, as pessoas não fazem essa análise nem com relação a elas mesmas. Elas não perguntam o que eu acredito mesmo, né? Quer dizer, o que é aquilo que no momento decisivo orientará as minhas escolhas mais importantes e mais dramáticas. Essa é a sua verdadeira crença. O resto são camadas de discurso, ou de autojustificação, ou de autoapresentação. Às vezes é apenas um rótulo, é um rótulo publicitário. Todos nós temos todas essas camadas. Temos o nosso rótulo publicitário, temos várias camadas de discurso embaixo. E tem, vamos dizer, aquilo que o Ortega y Gasset chamava o núcleo insubornável, né? Que é aquele ponto que está bem no centro e que sabe a verdade sobre você mesmo. Claro que muitas pessoas não chegam até esse fundo, mas se nós chegamos até o nosso fundo não é núcleo, fundo insubornável, tá certo? Que sabe a verdade sobre nós, então é claro que isto nos tornará mais fácil descobrir onde está o fundo insubornável dos outros. Mas se você não chegou lá, eu não conheço outro método para chegar lá senão o método da confissão interior. Não é a confissão sacramental. A confissão sacramental, como diz a própria palavra, é só para sacramentar. Você não vai lá chegar no padre, né, e contar para ele tudo o que se passou na sua cabeça durante seu exame de consciência. Isso aí, né, não haveria confessionário que chegasse no mundo. Tá certo? Mas você faz apenas um resumo, né, formal para ele sacramentar a sua confissão, sacramentar o seu arrependimento. Quer dizer que não é ali que você está fazendo a confissão. Na verdade, a confissão você já fez. Ali você está apenas sacramentando. Né? Então, este método da confissão interior, ele nos revela surpresas absolutamente fantásticas. Eu pratico isso há 10 anos, sei lá, ou mais. Né? E estou sempre descobrindo coisas que estavam mais no meu fundo e que eu não tinha sequer percebido antes. Então, este tema que eu vou abordar hoje, ele é importante até para esta dimensão, para a investigação do seu fundo. Então, eu vou ler aqui e comentar. Nos séculos que antecederam o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, duas concepções do universo desenvolveram-se em direções opostas, uma entre os gregos, outra entre os judeus. Seus entrechoques e sua influência mútua determinam até hoje o curso do pensamento ocidental. Eu digo mais do que isso, eles determinam até hoje o jogo das nossas forças interiores, a nossa autoimagem, a nossa autoconfissão, a nossa autocompreensão. Chamarei a primeira concepção anancástica e a segunda dialógica. Já explico por quê. Antes de explicá-las, é preciso apelar a uma velha noção do senso comum, segundo a qual existem forças cósmicas ou supracósmicas que moldam, limitam e determinam as possibilidades do discurso do destino humano. Essas forças podem ser compreendidas como materiais ou imateriais, naturais ou divinas. Presta atenção que você explicá-las como materiais ou imateriais, naturais ou divinas, já é uma interpretação que você faz delas. Quer dizer, você tem embaixo, vamos dizer, a sua vivência ou a sua imaginação dessas forças, e em cima você tem o rótulo, por assim dizer, filosófico ou ideológico que você dá a elas. Então, esse exame já tem que ser feito em dois níveis. Você tem
vamos dizer, a análise do discurso, e você tem embaixo a análise da vivência efetiva. O homem vulgar dos nossos dias, aquele que tem opiniões sobre todos os assuntos, é em geral estúpido demais para atinar com o caráter permanente e sobre-humano dessas forças. Dos fatores que pesam sobre o curso da sua vida, ele só percebe o acidental e imediato, atribuindo seus fracassos e dificuldades ao acaso ou a interferências humanas, seja individuais, seja sociais. Então, isso quer dizer que, bom, quando você explicar uma coisa pelo acaso, significa apenas que você não tem explicação nenhuma. Isso aconteceu por acaso, quer dizer, eu não sei por que aconteceu. Isso. Pode haver ou uma multiplicidade inabarcável de fatores, cada um por si mesmo não pesa nada, mas a combinação deles produziu um resultado, né? Ou então existe um fator totalmente desconhecido, tá certo? Que causou isso e que me escapa. Mas quando as pessoas tentam explicar por que as coisas aconteceram para elas, você vai ver que, em geral, apelam sempre a fatores humanos. Foi fulano que me atrapalhou, o outro me sacanou, ou eu mesmo fiz uma bobagem, né? Ou então, no máximo, existe alguma causa socioeconômica. Me faltou dinheiro, eu perdi meu emprego, né? Ninguém se eleva, vamos dizer, ao nível de abstração necessário para perceber, primeiro, uma figura do destino individual. Quer dizer, ver a sua vida como um trajeto inteiro, que tem uma forma e tem uma lógica interna, tá certo? E para sondar em seguida os fatores que escapam ao seu controle e que escapam ao controle de qualquer ser humano e que determinaram, né, a forma desse destino. Então, isto para o cidadão do meio urbano dos nossos dias é quase impossível. Quando tenta alguma coisa desse tipo, o negócio salta diretamente ou para algum subterfúgio bíblico, o nego encontra algum versículo na Bíblia que parece explicar o que está acontecendo para ele, mas que na verdade é apenas uma figura de linguagem, é uma analogia apenas, nunca é substantivamente o que está acontecendo, mesmo porque você não é um personagem bíblico, você pode ter analogia com eles em certas situações, mas você não é eles. Ou então apela para a superstição pura e simples, né? Foi uma macumba, né? Você pode apelar a uma explicação astral, foi porque Saturno estava na casa não sei de quem, tá entendendo? Saturno estava quadrado com não sei quem mais, né? E assim por diante. Mas são explicações que não são explicações reais, porque mesmo que o indivíduo tenha, por exemplo, o professor estudou astrologia há muitos anos, e ele vê que certas coisas acontecem para ele durante certos trânsitos planetários. Mas qual é o elo? Qual é a conexão? Né? Qual é o processo causal? Ele não sabe. Então isso não é uma explicação verdadeira. Quer dizer, você dizer, olha, assim, minha mulher fugiu, ou você dizer Saturno passou pela minha 7ª casa, são só duas maneiras de dizer a mesma coisa. Você está traduzindo em linguagem astrológica e não encontrando uma explicação astrológica. Não é isso? Então, vamos dizer, o número de subterfúgios verbais pelos quais as pessoas escapam à perplexidade da existência, né, e escapam à constatação de que não estão entendendo nada, que é de fato a condição humana mais permanente, é muito grande. Você tem um repertório imenso dessas coisas. Você pode apelar para explicações psicanalíticas, você pode apelar para o marxismo-leninismo, para a luta de classes, você pode apelar para a Bíblia, para qualquer coisa, mas tudo isso é apenas trocar o nome do problema. Não é encontrar o processo real, você está entendendo? Às vezes quando você encontra o processo real, ele nem tem nome, quer dizer, porque ele não corresponde a nenhuma dessas linguagens que você está habituado. Daqui não tem linguagem astrológica, não tem linguagem bíblica, não tem linguagem psicanalítica, não tem linguagem sociológica, nada, apenas um processo interior e exterior que me aconteceu. E quando você percebe o encadeamento efetivo, fala, bom, ele não tem nome, ele não se enquadra em nenhum conceito que eu conheça. Isso também acontece, é? Mas você vê que, em geral, as pessoas nem buscam esse tipo de explicação. Elas se contentam, vamos dizer, com uma troca de nome e está mais que bom. E, em geral, esse nome não vai passar, vamos dizer, da circunstância mais imediata. Não é isso?
falta-lhe capacidade de abstração para elevar-se da poeira de casualidade à concepção de uma figura, de uma forma do destino. Aí começa até um problema da memória. Quanto você é capaz de contar da sua vida para você mesmo? Quantas vezes você percebe, por exemplo, uma decisão tomada 20 anos atrás teve um efeito 20 anos depois? Nem isso as pessoas costumam fazer, né? Mesmo porque a vida atual no meio urbano é repleta de acontecimentos, as coisas não param de acontecer, então você perde o fio da meada, evidentemente. Nem mesmo os determinismos mais grosseiros e materiais, como por exemplo o da herança genética, costumam entrar na sua linha de considerações. E aí tem a nota sobre o Zondi, né? Quer dizer, o Liput Zondi, no começo do século XX, ele já descobriu que os destinos individuais repetem os destinos de antepassados, né? Não exatamente igual, mas esquematicamente na mesma linha. E é o caso de você perguntar: quantas vezes você percebeu esta repetição na sua vida? Quer dizer, eu estou aqui caindo na mesma esparrela que o meu bisavô ou tetravô caiu, ou a minha mãe caiu, ou o meu pai caiu. As pessoas nunca não pensam nisso, né? Elas têm a ideia de que elas nasceram livres e incondicionadas, e que o que acontece para ela, ou foi ela mesma que fez, ou é alguma casualidade, ou é ação no terceiro, e pronto. Ou então, no máximo, de alguma força social. Não é isso? O ministério não sei das quantas, o imposto de renda, e não passa daí. Isso quer dizer que a autocompreensão do cidadão moderno da democracia é de uma grosseria, de uma infantilidade absolutamente deploráveis, né? Quase sempre a ideia mesma de um determinismo, de um condicionamento, é rejeitada com indignada veemência, como uma ameaça ao sentimento interior de liberdade e autodeterminação, componente essencial da autoimagem do típico cidadão de uma democracia moderna. Então, quando se perde de vista a noção de forças sobre-humanas incontroláveis que pesam sobre o nosso destino, então se torna fácil que qualquer pessoa um pouco esperta e dotada de algum conhecimento técnico possa simular uma fatalidade do destino para mudar o curso da sua vida sem que você perceba. Então isso quer dizer que na medida em que não compreende as forças cósmicas, divinas e naturais que pesam sobre o seu destino, os indivíduos se tornam manipuláveis, facilmente manipuláveis por outros indivíduos, e são apenas um pouquinho mais espertos do que eles. É isso? Então, se você analisar, por exemplo, quantas vezes eu mudei a minha conduta por causa de um anúncio de publicidade que eu vi. As pessoas têm um horror de confessar isso, né? Então, mas quando você vai analisar, você vê que os anúncios, a publicidade, mudam destinos, mudam hábitos. Quantas vezes você não mudou a sua conduta por causa de uma opinião ouvida que você não tem a mais mínima condição de conferir? Você ouve lá o seu Drauzio Varela 2 minutos no YouTube e você já modifica a sua vida, né, completamente. Você tem que analisar, para você saber o que você é, o que você está fazendo aqui, e para você alcançar aquele mínimo de centralidade que nós precisamos ter para levar uma vida intelectual responsável, você tem que analisar tudo isto. Quer dizer, perguntar assim, quem manda em mim sem eu saber? Quando você faz uma psicanálise, por exemplo, você vai se reportar, vamos dizer, a influências recebidas na sua remota infância, quando você estava totalmente inerme, né, desarmado e aberto a qualquer influência que viesse de fora. E às vezes essas influências são muito profundas e você continua obedecendo ordens das quais você não lembra mais. Tá certo? E daí na análise você vai escavar tudo isso. Eu digo, mas espera aí, mas a psicanálise da infância só ela não resolve, porque as influências recebidas na infância são nada comparado com o que veio depois. Você vê o número de forças que agem socialmente sobre você, tentando moldar a sua conduta, é enorme, quase inabarcável. E nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por essas coisas. De algumas nós gostamos, de outras nós não gostamos,
Mas isso não quer dizer que nós estamos realmente exercendo a nossa liberdade em face delas. Para saber se você está livre ou não, você precisa ver qual foi a influência real que tiveram sobre você, mesmo que você não as aceite. Por exemplo, uma ideia que, isso eu observei na minha vida muitas vezes, ideias, opiniões que me causam maior repugnância, né? Eu vi que muitas vezes a minha conduta foi determinada por elas, ou por medo de estar fazendo aquilo de que algum mentiroso me acusou, por exemplo, né? Então, ontem a Roxane estava fazendo um teste aí, vamos ver se você é um psicopata. Claro que ela não é, mas ela está fazendo o teste e uma das perguntas você nunca se considera culpado de nada? Fala, bom, então aí eu já não sou psicopata, porque desde que eu me conheço por gente, eu me considero culpado de tudo. De tudo. Eu tenho um tremendo capeta na minha cabeça que fala tudo contra mim, mas tudo, desde pequenininho, você está entendendo? E eu acho que a presença dele me ajudou, de algum modo, na conquista da arte dialética, porque de alguma maneira eu tinha que discutir com o desgraçado, entendeu? Né? Então você tem um pensamento antagônico que não larga você, né? Quer dizer, o Sócrates diz que tinha um daimon que o acompanhava, o inspirava, né? O impedia de fazer o errado, o botava no caminho do certo. O meu daimon só me desorienta. Se eu for seguir o que ele está dizendo, eu estou lascado. Porque ele me acusa do que eu não fiz, tá certo? E me desculpa do que eu fiz. Então é assim, eu sei que é o capeta mesmo, ele está aí o tempo todo. E é uma força desorientadora. Eu percebi isso há muito tempo, né? Então eu acho que quando eu tinha uns 14 anos eu já pensava assim, raios, tudo que eu penso logo aparece a ideia contrária. Mas eu quero fazer uma coisa, logo aparece uma força dizendo, não faça isso, você é um idiota. Você... Sempre teve isso. Então esta longa convivência com esse demônio acabou criando alguns anticorpos, dos quais eu me sirvo na vida intelectual, na vida pública, etc, etc. Então vocês já devem ter reparado que eu tenho uma certa facilidade de perceber a malícia dos interlocutores, porque eles, comparado com o meu capeta, eles são inocentes, coitadinhos, são, né, ingênuos, certo? Você pensa uma coisa ruim para dizer contra mim, você não sabe o que eu pensei, né? Então pode ser que alguns de vocês tenham isso, tá certo? Mas por exemplo, eu sei que este é um fator constante na minha vida, não é isso? E eu sei que isso tem um indício astrológico, identificável, o que não quer dizer uma explicação astrológica, não. E tem o equivalente astrológico, o que levou um astrólogo uma vez a ler o meu mapa e dizer, o Olavo de Carvalho é inviável. E olha, se você quer saber astrologicamente, era mesmo. E aí pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.